Na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Tá bom. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, que nem você está vendo aqui, ó, né? Conforme mostrado na figura. Bom, você pode ir lá no site e assistir a nossa aula free, Prismas Paralelepípedo de Cubo. Você vai entender muito bem do que se trata isso aqui, tá? Tá bem explicado lá, não custa nada. Mas olha só, prisma tem que ter duas bases opostas, paralelas e congruentes. Que é isso, professor? O que são as bases? São as partes paralelas com as mesmas medidas e iguais. No caso, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, essa parte do fundo e a da frente são as duas bases. Esse comprimento aqui, ó, seria a altura do prisma, tá? Isso é um prisma trapezoidal. Por quê? Porque a base dele é um trapézio. Entende? Tá bom. Vamos ver o que ele fala na questão. Ó, ele fala aqui, ó, que esse Bzinho de baixo é a largura do fundo. O Bzão aqui de cima é a largura do topo. O C é o comprimento do silo. E esse H que você está vendo aqui é a altura do silo. Tá bom? Considere um silo de 2 metros de altura. Ó, 2 metros ali, ó. 6 de largura de topo. Largura de topo era aqui que ele falava, 6. 20 de comprimento. Comprimento 20 metros, aqui, ó. Para cada metro de altura do silo, altura do silo, para cada metro de altura, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Só para tentar dar uma confundida, né? Para cada metro de altura, a largura do topo tem meio metro a mais do que a do fundo. Veja, se tivesse 1 metro de altura, 1 metro de altura, tá? Aqui teria 5,5. A largura do topo teria meio a mais, né, do que a largura do fundo, entende? Aí seria 5,5 e 6. Como são 2 metros de altura, 2. Então, 2 vezes meio. Então, a largura do topo, segundo o que está escrito ali, tem que ter 1 metro a mais do que a largura do fundo. Quer dizer, segundo a questão, a largura do fundo tem que ser de 5 metros. Entende? Agora fica tudo mais tranquilo porque a gente tem tudo o que precisa aqui, tá? Aí ele fala assim, ó, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Tá bom. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Tá bom, então, 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Precisamos achar o volume disso aí, né? Bom, volume de um prisma, área da base vezes a altura. Cuidado, hein? Essa altura que está aqui na fórmula do volume do prisma não é aquele 2 metros ali, não. A altura de um prisma, por definição, é a distância entre essas bases paralelas. Ou seja, a distância aqui, ó, entre essas duas bases, essa e essa. Então a altura do prisma seria o 20 metros, o Hzão aqui. Tá bom? Olha só. Volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Isso aqui é a base dele. Eu preciso achar essa área. Que figura geométrica é essa ali? Um trapézio. Qual é a fórmula da área de um trapézio? Dá para assistir aí no canal, hein? E lá no site também. Áreas das principais figuras planas, né? A fórmula da área de um trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a sua altura. Aí no caso a altura do trapézio mesmo, tá? Que seriam os 2 metros aqui, ó. 2 metros. Isso é a altura dele, tá bom? Então, base maior o 6, base menor o 5, dividido por 2 vezes a altura que é 2 metros, né? 6 mais 5 dá 11, dividido por 2 vezes 2 vai dar 11 metros quadrados. Qual vai ser o volume agora desse prisma, né? Desse silo aí. O volume do prisma, então, área da base vezes a altura, ou seja, 11 vezes o 20. Volume, 220 metros cúbicos, tá bom? Só que não é isso que ele pede, hein? Cuidado, hein? Tem essa resposta ali, hein? Mas não é essa, não. Ele pede assim, ó. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas. A quantidade em toneladas que cabe ali dentro, né? 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Então, ó, 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos, certo? Eu tenho 220 metros cúbicos. Aí o amiguinho fala assim, ô professor, mas não era só dividir por 2? É, só dividir por 2. Mas vamos fazer a continha bonitinha, né? Ó, 2x igual a 1 vezes 220. Passa dividindo 2.
Então nós vamos ter 110 toneladas, né? Essa é a quantidade que ele pede aí, quantidade de forragem, né? Alternativa correta, então, é a nossa alternativa A, beleza?